A maior parte dos judeus, historicamente, tem um pé atrás com a fé cristã. Por quê? Por quê? Porque eles têm um histórico dentro do ambiente europeu, né, que faz parte da cristandade, que é uma cristandade que, vamos dizer, com o tempo vai se afastando da sua tradição primeira e desenvolveu essa atitude antissemita desde dos escritos dos pais da igreja, né? Isso aparece terceiro século, quarto século, até o próprio Agostinho chegou a ser, né? Então você tem isso na tradição católica muito forte. Lutero disse bobagens terríveis contra os judeus, totalmente fora da realidade. E aí o que o judeu fica com o pé atrás? Então isso cria no judeu também um estereótipo, tipo assim, ó, esse cara é cristão, se eu virar as costas ele vai me pegar. Eu tenho certeza que ele nem sabe, mas ele já me odeia. Então isso, eu me lembro de muitas experiências em Israel, que eu tenho ido há muitos anos, né? E aí depois de um tempo o cara falou, mas você é cristão mesmo? Você, mas é professor de teologia, mas você é pastor? Você não parece, né? E o cara, porque ele esperava uma atitude diferente, porque, falando francamente, tem um monte de evangélico maluco que gosta de Israel, nem sabe por quê, porque ele é tipo meio fanático, assim, Israel, porque é uma coisa mais assim desse perfil. E tem o pessoal que não fala nada, mas no fundo ele tem essa interpretação de que o judeu é um problema, então ele detesta o judeu porque o cristão está no lugar do judeu, o judeu está fora. Então quando você vê alguém com sobriedade falando elementos assim, você tem uma relação positiva e favorável, tem convicções cristãs e positivo e favorável com Israel, o cara fica perdido e ele entende, como assim você não tem raiva de mim? Eu me lembro de gente em Israel falando assim, puxa vida, eu nunca imaginei que cristão era esse tipo de gente que nem você e o seu pessoal. Por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? A única coisa que a pessoa entendia de cristianismo era o que ela via no estereótipo medieval. Entendeu? Que era tipo assim, você vai morrer amanhã. Era isso? Com certeza. A vida dos judeus da Europa era horrível ao longo da maior parte da história. Gueto é uma palavra que se referia no início a bairros segregados judaicos. Os judeus, o primeiro gueto é o gueto de Veneza, quer dizer, os judeus eram proibidos de morar nas cidades. Se eram permitidos, tinham que ser fechados num bairro e tinha horário que podia entrar e sair. Os judeus eram proibidos de trabalhar na maior parte das profissões. Os judeus... Não podia comprar terra. Não podia comprar terra. Muita gente fala, os judeus são donos dos bancos. Sim, alguém já perguntou por que tem judeus, não, obviamente não todos, mas por que tem judeus que trabalham no sistema bancário? Porque os judeus eram proibidos de fazer praticamente qualquer outra profissão. Os judeus não podiam ser parte do exército, os judeus não podiam ser donos de terra, os judeus não podiam ser parte do governo, os judeus seguidamente não eram aceitos em instituições de ensino superior, não podiam estudar. Então os judeus eram proibidos de fazer praticamente outra coisa, e ele dizia, olha, usura tu pode fazer, trabalhar em bancos tu pode. E daí acabou que parte da população judaica foi trabalhar em bancos por falta de opção. Então, essa questão que os judeus foram perseguidos e excluídos, isso acabou também gerando uma bola de neve. Os judeus eram excluídos e por isso, os judeus eram perseguidos e por isso se fechavam. Porque os judeus são fechados, os não-judeus não conheciam os judeus e olhavam eles como estranhos e perseguiam mais ainda. Então os judeus acabaram se fechando por causa das perseguições e porque eles eram fechados, perseguiam mais. E assim foi uma bola de neve. E por isso, até os dias de hoje, muita gente fala, mas eu quero visitar uma sinagoga no Brasil. Por que eu não posso entrar numa sinagoga? Porque a comunidade judaica tem medo. Não sabe quem é a pessoa, né? Não sabe quem é a pessoa. Então, o que acontece hoje em dia, obviamente, o Brasil é considerado um país relativamente com um pouco antissemitismo. Tem, mas não é tão ruim como na Europa. Eu posso depois dar exemplos do que eu passei na Europa como judia. Mas, quer dizer, o Brasil é realmente tranquilo. Mas são séculos e séculos... Sim, séculos e séculos de perseguição. A comunidade acabou se fechando. E para ela se reabrir é uma coisa difícil. Eu estou vendo isso acontecendo, principalmente com o movimento evangélico no Brasil. Está se aproximando da comunidade judaica. A comunidade judaica devagarinho está se abrindo. Tem eventos hoje em dia ecumênicos. Eu conheço pastores que às vezes vão em sinagogas e vice-versa. Então eu tenho visto um pouquinho de abertura, mas são séculos de perseguição. Eu morei, por exemplo, em Londres.
Londres, eu morava em Golders Green, que é um bairro judaico. Tem uma linha de trem que se chama The Northern Line, a linha preta. Ela começa no extremo norte de Londres e ela vai descendo. Tem uma zona da minha parada para cima que são vários bairros judaicos. Então tu pegava o trem de manhã, quando eu pegava o trem para o trabalho, todo mundo pegava livros em hebraico, ia orando, tava com tzitzit, com os fiozinhos para fora, tava com kippah, tava nos bairros da comunidade. Passava Golders Green, tu via silenciosamente todo mundo tirando o kippah, colocando o chapéu por cima, enfiando os fiozinhos para dentro, fechando o livro. Não porque medo. Alguém dizia, galera, chegou a hora. Porque todo mundo que mora lá está acostumado. Eu cresci em Porto Alegre, e Porto Alegre tem neonazista? Tem. Eu cresci com a minha família me dizendo, a comunidade dizendo, não sai na rua com símbolo judaico, não sai com camiseta em hebraico. A chance de acontecer alguma coisa é pequena? Mas pode acontecer. Quer dizer, eu lembro em 2005 que 2 guris da comunidade foram esfaqueados por neonazistas, porque era Yom Ha'atzmaut, era o dia da independência de Israel. Eles foram na Cidade Baixa, que é um bairro que é um bairro de bares, e eles foram sair para beber, para celebrar. E eles decidiram que o dia da independência eles não queriam tirar kippah. E os 2 foram esfaqueados. A propósito, agora, poucas semanas depois, há poucas semanas atrás, finalmente, os neonazistas foram condenados. Isso demorou desde 2005 até agora a condenação. Então, a chance de acontecer é pequena? Mas pode acontecer. Então, a gente cresce sabendo isso, e a Europa é extremamente intensa. Tem países que não são piores. Hoje em dia, a comunidade judaica da França está indo embora. Simplesmente as pessoas estão pegando as coisas na França e estão fugindo da França, porque eles não aguentam mais o antissemitismo. Especialmente no sul, Marselha, Toulouse. Que tipo de preconceito? Uma pessoa entrou de violência física. Sim, uma pessoa entrou na escola judaica de Toulouse e matou 12 crianças. Literalmente de metralhadora. O que acontece é que tem violência no mundo, tem crimes acontecendo no mundo, e a comunidade judaica, a gente presta mais atenção no que acontece com a gente, obviamente. E por isso a gente acaba sabendo disso. Mas tem atentados. Vira e mexe na França, judeus são mortos simplesmente pelo fato de serem judeus. Teve um caso há não muito tempo atrás que um vizinho matou a vizinha que era judia. E no final deu um bafafá na comunidade porque o rapaz não foi condenado porque ele estava usando maconha, e disseram não, ele não estava lúcido, consciente, por isso ele não foi condenado. Mas foi um crime de ódio. Quer dizer, ele era uma pessoa que tinha tendências antissemitas, ele tinha postado nas redes sociais, e um dia ele decidiu matar a vizinha que era judia. E não foi condenado. Então isso acontece, e tu não poder na rua, assim, eu e meu marido, quando a gente está às vezes em outros países da Europa, às vezes a gente fala inglês entre a gente em vez de falar em hebraico, porque não todos os lugares a gente se sente confortável em falar em hebraico, não todos os lugares a gente se sente confortável de mostrar quem a gente é. E por isso, eu seguidamente falo para as pessoas do antissemitismo, e as pessoas acham que é mania de perseguição dos judeus, que tá tudo na nossa cabeça. Não tá. O antissemitismo existe, judeus são mortos até os dias de hoje simplesmente pelo fato de serem judeus. Aconteceu há quanto? Foi 1-2 semanas atrás que mataram lá na Tunísia? Sim. Teve também uma pessoa que entrou com uma arma e matou judeus dentro de uma sinagoga na Tunísia, simplesmente pelo fato de ser a sinagoga. Então, e essa é a realidade. A Aline fala como uma judia, né? Eu não sou judeu, e eu tenho uma afinidade, estudei muito, tenho bastante contato, então às vezes eu tenho medo, só por causa dessa identificação, né, de proximidade, porque tem lugares, né, que a gente está assim, se você for falar qualquer coisa em hebraico é bom pensar 2 vezes. Eu me lembro que eu cheguei num lugar, num país do mundo aí de repente o sujeito surgiu do nada e falou: o senhor está procurando sinagoga? Eu falei: não, sinagoga, o que é isso, né? Não, eu sou do Brasil, não sei nada, eu tô com o pessoal ali, porque eu fiquei, o cara saiu do nada assim e queria me tirar do grupo para me levar em um lugar que não é exatamente muito hospitaleiro para a comunidade judaica, né? E eu, por falar certas coisas, né? Israel merece críticas, eu acho que muita coisa que acontece no ambiente judaico de religião, como também no ambiente cristão, não é saudável, não é bom. A gente tem uma crítica que é baseada na avaliação, na sensatez e qual o desdobramento disso. Mas só o fato de você, por exemplo, dizer, olha, Israel e o povo judeu merecem muitos elogios é suficiente, porque ela não vai ouvir. Eu, como não sou judeu, vou ouvir coisas que eles não falariam na frente de um judeu. E eu já tive essa experiência no mundo.
Que o pessoal não está sabendo, bom, como o cara não é, então deixa eu te explicar aqui. Nossa, e aí o pessoal tira o pé do freio, entendeu? Entendi, e vai fala embora. mesmo. Fala à vontade, você escuta e ouve até, em alguns casos, eu até dei corda, até onde o cara vai chegar com a maneira que ele pensa. E realmente, em muitos momentos, é um negócio absurdo, né? Mas olha, uma coisa que eu acho muito importante e valioso é que é o seguinte, é verdade, né, que a tradição cristã, né, e a gente tem cristianismos, né, você tem a tradição ortodoxa do mundo do leste europeu e oriental, você tem os cristianismos menores desconhecidos aqui, como coptas, como outros cristãos que falam aramaico no Iraque, pessoal que é maronita, né, que o pessoal daqui não conhece. Você tem a tradição católica romana e a tradição protestante com todos os seus desdobramentos e o que a gente chama de evangélico no Brasil, né? Mas a tradição judaica também, ela é bastante diversificada, né? Ali depois eu posso até dizer, nem todo judeu é aquele cara que se veste de preto e tem aqueles hábitos. E apesar disso, da gente ter grandes diferenças, e algumas dessas diferenças são realmente difíceis, né? Por exemplo, não tem como um cristão abrir mão de Jesus. Não tem como o judeu entender Jesus como os cristãos entendem. Eu até quero saber sobre os judeus messiânicos, né? Vamos falar. Aí nós vamos ver que existem elementos distintos, mas existe, vou dizer uma coisa forte aqui, não é possível um cristão, que é um cristão autêntico, eu não sou cristão de tradição, sou cristão por experiência e por convicção, e não é possível entender a Bíblia e entender Jesus sem entender a realidade judaica. O pano de fundo, a cosmovisão, a percepção da realidade, sem povo judeu e sem a realidade de Israel não existe cristianismo bíblico. Então, é importante para a tradição cristã que é a chave para entender muita coisa? É o ambiente, é o cenário, é o oxigênio, é a base, é a terra que está lá. E aí a minha crítica aos judeus: se existe um judeu que marcou de maneira exponencial a história humana, o judeu mais importante de toda a história é Jesus.